Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente continua aqui, inventando aqui personagens, humanos e deuses que poderiam aparecer lutando no Ragnarok, E cara, a gente tem aqui 3 personagens muito interessantes, inclusive em algumas adaptações que poderiam ter aqui em Shumatsu no Valkyrie, beleza? Inclusive um é bem recente, bem interessante, que ele na história da humanidade ele não é tão velho assim. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui falando primeiramente do Maui. Pois é, cara, o Maui é um personagem que de certa forma dá pra colocar ele em Shumatsu no Valkyrie e com uma história muito interessante, cara, uma história bem legal. O que acontece? Pra quem viu aí o filme da Disney, da Moana, sabe que o Maui foi um baita personagem ali, E ele foi um personagem muito legal, Ele é tipo um semideus ali naquela história. E ele meio que... ele tem vários feitos heróicos muito legais, Como se fosse um Hércules da vida, apesar de ter vários defeitos. Afinal de contas, o cara ele nasceu humano, E acontece que aquele Maui da Disney, ele é mais ou menos o que o pessoal de Shumatsu no Valkyrie costuma fazer. Eles adaptam a história do personagem. No caso lá do Maui da Disney, eles pegaram e pegaram várias culturas ali, várias mitologias em relação ao personagem, e juntou tudo em um só, fazendo assim aquele Maui, tá ligado? E a gente teria algo parecido aqui em Shumatsu no Valkyrie, mas eu pensei em dar uma simplificada. E aí eu quis pegar especificamente a parte da história que é sobre como ele se eleva aos deuses, por assim dizer. O que acontece? Na história do Maui, ele é morto. A mãe dele acaba meio que matando ele, por assim dizer. Ela meio que enrola ele ali em algumas coisas ali, meio que embrulha ele e joga ele no mar, basicamente. É mais ou menos isso que ela faz. E acontece que ele é resgatado pelo próprio Sol, dependendo da parte ali, daquela parte ali da Oceania que você dá uma olhada. Ele, na verdade, ele acaba sendo resgatado por uma divindade, vamos dizer assim. O que ele acaba se tornando ali um ser sobrenatural. Ele é um humano sobrenatural, basicamente. Em Shumatsu no Valkyrie, a gente poderia adaptar isso daqui de uma maneira bem simples e que seria bem legal, que é simplesmente o Maui sendo adotado por 2 deuses, por um casal de deuses, basicamente, aqui. Ou então poderia ser um deus só mesmo, é plenamente possível, vai ser um deus só. E acontece que o Maui poderia crescer sobre a tutela desse deus, que, sei lá, viu nele, viu nele algo que chamou a atenção. E o Maui então cresceria, apesar de ser humano, ele cresceria por entre os deuses, saca? Ele teria todo o aprendizado do outro mundo e tal, do além. E ele seria um cara extremamente poderoso, Mais do que isso, aquela parte da mitologia, em que para quem não lembra, o Maui ele tem vários contos, em como ele ajudou a humanidade de alguma forma, A gente pode, na verdade, descobrir que o Maui, ele não ajudou diretamente as pessoas porque queria. Na verdade, ele ajudou ocasionalmente, Na verdade, ele não liga muito para a humanidade, principalmente pelas origens dele, que é bem conturbada. E acontece, então, que ele poderia ficar do lado dos deuses. Ele poderia ser um semideus, tipo o Buda e o Hércules, só que ele tá lutando pelo lado dos deuses porque, literalmente, a família dele tá ali, saca? Que é, no caso ali, quem salvou ele, saca? Seria muito legal. Eles poderiam inventar quem foi, não precisava ser necessariamente o Sol, como normalmente seria. Mas seria muito legal, cara. Seria muito legal se tivesse essa parada. E teria uma pegada de família, A gente não teria necessariamente uma questão aqui de trairagem ou algo do tipo, mas sim porque, o cara tá ajudando tá protegendo a família dele, Então faria sentido ele lutar do lado dos deuses nessa questão aí. Seria bem legal. Um outro personagem também que poderia lutar aqui do lado dos deuses seria o Thanatos, ou Thanato, como queira chamar, que é o deus da morte grego, Já tem vários deuses gregos aqui que na verdade poderiam aparecer em Shumatsu no Valkyrie, E no caso aqui do Thanatos seria muito interessante, porque eu vejo ele com uma pegada meio que de Zero Fuku, saca? Se você pegar as histórias onde aparece o Thanatos, a gente vê que apesar do título dele, de Deus da Morte, na verdade ele é bastante atrapalhado, Ele vive sendo enganado por outras pessoas, pra quem viu aí o conto de Sísifo, basicamente ali. Cara, ele é muito ludibriado, tá ligado? Também já aconteceu do próprio Hércules rechaçar ele também em um conto. Então, assim, é bizarro, cara. O Thanatos, ele é um deus da morte falho pra caramba, basicamente,
E ele poderia ter alguma coisa meio que como o Zero Fuku, basicamente, né? Ele é um cara meio revoltado da vida, que não consegue até então fazer as coisas direito, mas aqui ele tem a oportunidade dele de provar o seu posto, né? Ceifando a vida de um humano aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Teria a chance da vida dele, vamos dizer assim, né? Seria bem interessante. E também deve gerar umas cenas bem engraçadas, né? Se ele fosse bobão assim desse jeito, seria bem engraçado também. Ia ter umas cenas bem divertidas, inclusive, com ele. Mas enfim, tirando isso não tem nada demais, saca? Não tem nada demais assim, tirando isso. Vale mencionar também que existe umas historinhas onde ele tem um caso com uma filha do Hades, se eu não estou enganado, tá? Que é a Macaria, acho que é assim que fala. Então, interessante também, dá pra fazer aí um paralelo com o próprio Hades, inclusive, com o Thanatos aqui em campo, tá? Seria bem interessante. E pra finalizar esse vídeo, a gente tem aqui um cara chamado Jin Karnazes, tá? A maioria das pessoas não conhece esse cara aqui, não vou te julgar, tá? A história dele é bem recente na história da humanidade, mas ele tem um feito muito interessante, tá? E já em vida, ele tá vivo ainda, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que ele ainda não morreu. E acontece que esse cara, ele é simplesmente o atleta perfeito. Mas como é que eu posso explicar a história dele, cara? É meio bizarro. Mas tipo assim, mais ou menos ali, quando ele tinha uns 30 anos de idade, ocorreu um evento onde ele tava meio bêbado, né? Ele tava voltando pra casa de uma bebedeira. E ele decidiu ali no auge do seu teor alcoólico correr pra casa. Ele decidiu que vai fazer um Cooperzinho ali pra casa. Só que nessa corridinha que ele deu, ele acabou descobrindo que ele não se cansou. Ele fez todo um percurso e ele não se cansou, não demonstrava nenhum sinal de cansaço. E aí ele foi testando isso, né, com o passar do tempo, e ele acabou descobrindo que ele corre e ele não se cansa. Como diria aí o Renatão do Tática DS, o cara tem uma estamina semi-infinita. Pois é, o cara não se cansa não, é muito louco, cara. O cara já fez aí uma maratona meio louca, tá ligado? O cara realmente é mais uma técnica, na verdade, que ele desenvolveu ali, que dá a ele essa super estamina. Que na verdade ele não é que ele tem uma super estamina, mas sim que ele consegue não gastar a estamina direito, tá ligado? É mais ou menos isso. Mas enfim, acontece que como você poderia adaptar esse personagem, esse cara, para Shumatsu no Valkyrie? Simples. Simplesmente ele teria um poder já passivo, né? Ele teria ali a habilidade de não se cansar, o que é muito importante. Porque se você, por exemplo, já jogou algum Souls-like, você sabe que estamina é um problema, né? Estamina tende a ser um problema ocasionalmente. Então um cara que ele não tem problema de estamina, ele pode ficar pressionando o inimigo o quanto ele quiser, saca? É bem roubado, tá ligado? E a Valkyria, inclusive, dele poderia ser bem interessante, porque ele poderia ter uma Valkyria que teria aquelas botas de alpinismo, saca? Aquelas botas que tem aquelas pontinhas embaixo ali na sola. Mano, ia ser insano. Imagina um cara que fica correndo pra lá e pra cá, dando vários golpes de perna e com uma bota de espinhos, tá ligado? Seria muito insano. Fora que ele precisa, sei lá, dar um carrinho em alguém. Imagina o carrinho de um cara desse. Seria bem insano, né, cara? E como a gente tá falando aqui de um mangá, é uma coisa mais espalhafatosa, né? O lance dele não se cansar não seria necessariamente uma técnica, mas sim ele tem um super poder meio que passivo mesmo, saca? Assim como o Raiden tinha uma força descomunal, né? Mas ele não controlava direito, talvez esse cara tinha desenvolvido isso daqui, né? Ele acabou ganhando de alguma forma, desenvolvendo esse poder, vamos dizer assim, despertando, esse super poder. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!